A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus nobres alunos, dando continuidade mais um vídeo, é o vídeo de número 2 do estudo 8, que é o Ministério Profético, a profecia. Então nós vamos ler na parte 2 do 3, que diz assim: o perigo no espírito da mentira. Os falsos profetas, eles trazem consigo um espírito de mentira, um espírito de confusão. Porque se ele é profeta e não vigiar, pode acontecer coisas gravíssimas com o seu dom de ministério. Porque ser profeta é aquele que o Senhor escolhe exclusivamente para ser profeta. Ser um profeta de Deus. Então o que acontece é o seguinte, que está em 2 Crônicas, capítulo 8, 21. Que serei o espírito de mentira na boca de todos os profetas, né? Eu falei em 2 Crônicas, 18, 21. Certamente isso nos traz uma grande lição espiritual, nos traz umas reflexões para entender que nem tudo que as pessoas falam é verdade. Tudo que tem que ser baseado na Bíblia. O conteúdo é bíblico, então isso vale, porque o Senhor vela para que a sua palavra cumpra-se, graças a Deus. O perigo de falar em nome de Deus. É uma reflexão muito que temos que entender, que é importante o pastor instruir os seus povos, congregados ou membros da igreja, né, mostrar respeito para saber discernir o que é falso, o que é verdadeiro. Às vezes seja uma profecia verdadeira, você às vezes não crê, porque a profecia verdadeira, ela te consola, ela te exorta e te exalta, né? Consola e edifica, né? A profecia, ela te exorta, ela te consola e te edifica, tá? Porque só coisa boa, só edificando? Não, a profecia ela é diferente isso aí, porque a palavra de Deus, ela trata cada momento para melhorar as condições do membro, tá? Então, o perigo de falar em nome de Deus, onde Deus falou e aonde Deus não falou, que falou só o profeta, né? Às vezes fala em nome de Deus, às vezes ele fala, mas não fala em nome de Deus, porque quando ele fala em nome de Deus, corre um perigo para ele, tá? De perder a salvação, porque ele está mentindo uma coisa que ele não fez. Então, cuidado muito grande, você que vai ser líder, que está determinando para isso, estuda as lições, com dedicações, os versículos. Às vezes não precisa pressa para você, às vezes, responder o questionário. O que é importante é você entender qual é o plano de Deus, né, que está escrito nas lições. Amém? Então, aqui, parte 4. A obrigação de combater os falsos profetas. O pastor tem essa obrigação de instruir aos membros para ser combatido os falsos profetas. Quando a pessoa é chamada, que tem aquele dom de profecia, olha com carinho com ele, para ele não desfalecer. Vai dar um ensinamento da palavra de Deus. Primeira coisa, o profeta ele tem que ter a aptidão de leitura, de entender os planos de Deus, a sabedoria de Deus. Precisamos entender qual é o plano de Deus para que seja um profeta. Qualquer um daqueles que queira, às vezes, profetizar, seja muito sábio e não conheça a palavra, não faz um curso como esse, ele pode se tornar um falso profeta, porque ele vai falar coisas que a Bíblia não fala, que a Bíblia não tem contexto. Então é um perigoso isso aí. Aqui. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, naquela época, 1 João, capítulo 4, verso 1. Devemos estarmos atentos às falsas doutrinas que chegam até nós. Porque também o falso profeta não é só o que profetiza. O falso profeta também é aquele que deixa a igreja, deixa o povo sem ensinamento da doutrina. Qualquer doutrina, não, é bom porque fulano faz. Tenha cuidado, tá? Porque a profecia de Deus, ele vem buscar um povo limpo, separado e de boas obras. Para nós entendermos a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz que o Senhor vem buscar corpo, alma e espírito verdadeiramente irrepreensível, preparado para essa boa obra. Não é de qualquer jeito que nós possamos chegar a profeta, porque profeta é todo aquele que anuncia a palavra de Deus. E para anunciar, primeiro nós temos que fazer a leitura em nós mesmos. Nós é a obrigação de termos a leitura de nós, entender como que somos, e temos que ter o princípio do temor, porque o temor é o princípio de toda sabedoria.
Se nós andar de qualquer jeito, falando que é pregador, que é aquilo, e às vezes um líder, mas anda de qualquer jeito, eu digo assim, não é no vestir, é a forma de agir, como que seja, porque o cristão é conhecido. Você conhece ele pelas suas obras, e as obras têm que ser impecável. Glória a Deus por isso. Discernimento de profecia. Os cristãos não devem ser ingênuos a ponto de aceitar indiscriminadamente qualquer profecia que vem para ele. Também não pode discriminar, é só entender e saber o que é que Deus quer para essas pessoas. Qual o plano de Deus para a profecia que está falando? Qual é o contexto que ela precisa? Se edifica, tá? Se ela consola, se ela exorta. Porque nem só de bênção, não é só isso. Porque não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Amém? Então, acontece, o apóstolo João nos orienta como podemos discernir os falsos profetas neste sentido, né? Nesses últimos dias. Nisto sabemos que o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio da carne, não é de Deus. Então, está falando aqui, falando que todo Cristo veio em carne de Deus. Todo Espírito, quer dizer, o Senhor veio em carne. Ele fez assim, ele encarnou-se, tá? Então esse que é o método principal para discernir qual é a profecia perfeita. Necessário vencê-los? O apóstolo Paulo, né, o apóstolo João, aliás, encorajam, diante das realidades dos últimos dias, algo que, diz assim, que o mundo a ver não está observando. Mimimi para ali, mimimi para cá, não é assim. A palavra de Deus, ela é muito correta no plano de salvação. Não pode ter meninice que vai fazer isso e aquilo e não faz. Entenda que a palavra de Deus, ela é a própria boca de Deus falando. Não precisa se preocupar com a forma que Deus vai trabalhar, tá? É hora de enfrentarmos contra os falsos profetas. Não aceitar essa mentira, mas aceitar a verdade. E tem muitas pessoas que estão iludidas com a mentira. É perigoso, aonde defrauda os irmãos, os trabalhadores, suga as pessoas. O evangelho é desta forma. O evangelho é cauteloso, o evangelho é com calma, é com simplicidade, com entendimento da palavra de Deus. Glória a Deus por isso, tá? É hora de enfrentarmos contra os falsos profetas com a verdade bíblica, retendo firme a fiel palavra. Mantendo firme a fiel palavra, que é a palavra de Deus. Se ela não tiver essa firmeza de estar falando a verdade a respeito da palavra, é perigoso. Perigoso que ela pode acontecer algo que não é de Deus. E o Senhor não vai agradar disso, tá? Lembram os novos alunos, vocês estão vendo o curso, é responsabilidade de vocês, ler os versículos, ler cada parte do estudo, analisam, questionam, tá? Porque também não é só responder o questionário, mas se não tiver a leitura, você não vai aprender. Você pode chegar ao meio termo. Não precisa, se diga novamente, não precisa pressa. Precisamos simplesmente confiar no Senhor e fazer a leitura completa. A necessidade de destacar os falsos profetas. O apóstolo João nos ajuda a dizer, ou fazer a distinção entre o falso e o verdadeiro, dizendo, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus, não ouve. Qualquer pessoa que for contra a palavra de Deus não é de Deus. Porque o que é de Deus, ouve o que é de Deus. Tá? Aquela pessoa, eu sou de Deus, mas não obedece, é desobediente às leis humanas, às leis espirituais, os mandamentos de Deus, ele não é de Deus. Os mandamentos de Deus, a sabedoria de Deus, elas têm que estar, sem dúvida nenhuma, entranhada dentro de nós. Porque isso é o temor. E o temor é o princípio de toda sabedoria. Agora, eu sou de Deus, mas eu não temo Deus, eu não vou confiar em líder, eu não vou acreditar em líder, eu não vou acreditar em pastor. Claro que não, mas o pastor é o guia para chegar até Cristo. Porque é através como Deus determinou, como mordomo, para orientar as pessoas, a responsabilidade nossa é grande. Nós temos que entender que o povo tem que acreditar na palavra de Deus, não no homem. Mas aquele que não prega a palavra de Deus, confunde as pessoas. Aí as pessoas ficam questionando, mas será ser isso? Porque a iluminação, irmão, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, os verdadeiros adoradores cristãos, eles creem na palavra. Observam bem direitinho.
Através da iluminação do Espírito Santo, os verdadeiros adoradores cristãos vencem os falsos mestres, porque ele sabe discernir, ele conhece o que é verdadeiro, porque conhece a Cristo, ele conhece com quem ele está falando. Então é importante nós acreditarmos nisso, aleluia. Somente os conhecimentos da verdade que liberta o Espírito. Só através do conhecimento da palavra de Deus, o Espírito enganador, eles que andam ao redor da igreja, some, porque onde tem a verdade, ele não está lá. Agora, se não existir verdade da parte do líder, da parte do que está ensinando, para que a igreja aprenda o verdadeiro evangelho, é perigoso, porque o inimigo ronda, tá? Então, que a igreja do Senhor Jesus Cristo Nazareno conhece essas coisas. O que aplica a verdadeira palavra é conhecedor-se da palavra de Deus. A conclusão desse estudo, tá? As profecias representam Deus aqui na terra. Tem que existir profecia. Certamente Deus não falará coisa alguma antes de consultares, antes dos profetas avisares que pode acontecer. Glória a Deus por isso. Acreditam que o céu está fechando e que pessoas devem enfrentar sozinhos os perigos, o medo no mundo. Ou as pessoas em nós, se não tiver Jesus, nós podemos enfrentar essa batalha sozinho, porque o Consolador é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa estar mesclado em nós para que possamos ser um profeta. Como? O Espírito de Deus tem que estar mesclado sobre nós, no nosso espírito, para que possamos anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus é anunciada através dos seus discípulos, através dos seus mordomos, através dos profetas, daquele que ama Cristo, daquele que ama a palavra de Deus. Então, que Deus o abençoe. Nós teremos um novo estudo, né? Vamos fazer o 9, graças a Deus por isso. Nessa semana ainda vamos ter o estudo de número 9, né? A próxima. Paulo adverte sobre a manifestação do anticristo. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe, que sejam felizes e até lá, em nome de Jesus. Claro, os alunos, estuda a lição, dedique-se à lição para que se torne um líder autêntico e poderoso, se na mão do Senhor. Que Deus abençoe e até lá.